A mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT. Seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. Políticas de cuidado é o tema desta semana no TV Elas por Elas Formação Eleições. E quem preparou as aulas foi a socióloga e militante da Marcha Mundial das Mulheres, Tica Moreno. Olá, companheiras. Meu nome é Tica Moreno, eu sou socióloga e sou também militante da Marcha Mundial das Mulheres. Eu sou aqui de São Paulo, estou gravando essa aula aqui da minha casa. Eu sou uma mulher branca, com cabelo médio para longo, castanho. Estou num ambiente que tem aqui atrás uma porta vermelha e do lado uma parede azul e também uma planta. Eu vou gravar para vocês hoje, essa aula de hoje é a primeira de 4. Então, são 4 aulas com foco nas políticas de cuidado. A ideia dessas nossas 4 aulas é conseguir passar tanto por entender a importância do cuidado na nossa sociedade, como que o cuidado está estruturado, ou seja, o que nós precisamos transformar, para depois entrar mais propriamente nas políticas de cuidado, nos princípios de políticas de cuidado geradoras de igualdade, e depois em exemplos, em desafios de políticas de cuidado, por exemplo, para crianças, por exemplo, para idosos, sempre tendo a perspectiva de construção de igualdade, de que as políticas de cuidado atendam as pessoas que precisam de cuidado, ao mesmo tempo consigam promover a autonomia das mulheres sobre o tempo também, autonomia econômica e igualdade entre as mulheres. Então, essa primeira aula é sobre o cuidado e a importância do cuidado para a nossa sociedade. É importante a gente considerar assim, que hoje em dia, e muito também devido à pandemia, muita gente fala sobre cuidado, né? O cuidado está na agenda de muitas organizações, até de empresas, e a gente precisa talvez circunscrever, entender melhor do que a gente está falando quando a gente fala de cuidado. Uma primeira coisa é a gente entender que sem cuidado a vida não é possível, né? A vida humana, a vida não humana também, se a gente pensa nas relações com o meio ambiente, com a natureza. Então, a gente traz essa centralidade do cuidado para a vida, e para a vida não só das pessoas que são socialmente vistas assim como dependentes, por motivos de idade ou por motivos de alguma questão de saúde, né? A gente entende que todos nós, seres humanos, somos vulneráveis. Todos nós somos interdependentes. A gente precisa de cuidado ao longo da vida. Em alguns momentos mais, justamente quando a gente está com as nossas capacidades de autonomia, por exemplo, ou em construção, no caso das crianças, ou de alguma forma fragilizadas por algum motivo de saúde. Então, a gente pensa o cuidado como algo fundamental para a existência da vida, para a reprodução da vida, para a reprodução social. E a gente entende essa perspectiva de que todas as pessoas precisam de cuidado, mas a gente sabe que na nossa sociedade não são todas as pessoas que cuidam, que assumem a responsabilidade coletiva pelo cuidado. Então, essa é uma questão importante. E a gente pensa assim no cuidado a partir do que são as práticas de cuidado no cotidiano, né? A gente sabe que o cuidado, ele não é só um discurso, né? O cuidado envolve prática, envolve tempo, envolve relação. Então, a gente pensa o cuidado a partir
de tudo aquilo que é necessário para que a vida seja possível. Isso pode ser muito amplo, né? Então, vou tentar trazer aqui alguns elementos mais específicos. Então, a gente diz que todo mundo precisa de cuidado e que em alguns momentos da vida isso é mais evidente. E aí a gente pensa nos cuidados como uma prática que pode ser direta, direcionada à pessoa que precisa de cuidado naquele momento, ou indireta. Então, vou pegar um exemplo. Por exemplo, se a gente tem uma criança pequena, um bebê, esse bebê tem necessidades cotidianas que ele não pode satisfazer sozinho, né? Então, desde trocar fralda, dar banho, dar comida e também afeto. Isso tem a ver com cuidado direto, com o que você faz diretamente, uma pessoa faz diretamente, provendo cuidado para o bem-estar de outra pessoa. Mas se a gente pensa nos cuidados indiretos, a gente vai olhar para o que são as pré-condições de cuidados. Então a gente pensa, bom, essa criança pequena precisa de ajuda para comer, ela não consegue comer sozinha. Então a gente pensa na comida que vai ser preparada. A comida que vai ser preparada, ela pode ser um cuidado indireto, porque ela precisa ser feita como uma condição para o cuidado que é dar a comida, ajudar a se alimentar. A criança que está aprendendo a andar, que está brincando no chão, que está, enfim, desenvolvendo também suas capacidades motoras, ela precisa brincar num ambiente limpo, né? Então, a limpeza da casa, por exemplo, faz parte de pré-condições para o cuidado das crianças. Então, a limpeza da casa, o que a gente conhece normalmente como trabalho doméstico, é uma forma de cuidado indireto também. Então, cuidado com a casa faz parte do que é necessário para cuidar do bem-estar das pessoas. E aí a gente precisa pensar também que quando uma pessoa limpa a casa, e aí pode ser a pessoa que mora na casa, ou como acontece muito no Brasil ainda, né, pode ser uma trabalhadora doméstica, a limpeza da casa ela vai beneficiar todas as pessoas que vivem na casa, não só aquela criança dependente, né? Então a gente traz essa noção de que a gente precisa também identificar como que as pessoas adultas, supostamente autônomas, independentes, né, também se beneficiam desse trabalho, tanto da limpeza, como da comida feita, da louça lavada, da roupa limpa, né? Isso tudo é fundamental para que a vida dessas pessoas autônomas aconteça. Só que a gente sabe que na nossa sociedade, algumas pessoas autônomas, principalmente os homens, não fazem essas tarefas no cotidiano. Então, acho que uma questão importante é que a gente fala dessas coisas concretas do cuidado, e aí para nós é muito importante, particularmente aqui no Brasil, considerando a estrutura de desigualdade, né, não só de gênero, mas também e fundamentalmente de raça e classe, a gente olha para a noção de trabalho doméstico e de cuidado como algo indissociável, né? A gente traz a dimensão do trabalho, a gente fala do trabalho doméstico e a gente fala também do cuidado. E isso tem a ver com uma perspectiva política também de visibilizar tanto essa indissociabilidade entre o cuidado indireto e o cuidado direto, quando ele se realiza no ambiente doméstico, né, nas casas, mas também para a gente visibilizar o conjunto de pessoas que realizam esse trabalho, de forma remunerada ou não, e as condições que esse trabalho é realizado. E a partir daí a gente consegue pensar políticas mais integrais para reorganizar essa forma de cuidar da vida, né? Essa forma de trabalho que tem a ver com cuidado da vida. Uma questão também importante da gente pensar sobre o cuidado, sobre as práticas de cuidado e o trabalho de cuidado, é que o cuidado vai além de fazer atividades, né? Eu falei sobre o assunto de dar comida, de dar banho, de fazer a comida, de limpar as coisas, mas a gente pensa também nas dimensões relacionais, éticas, emocionais do cuidado, porque o cuidado ele requer, quando a gente sabe, né, quando a gente é responsável por cuidar de alguém, a gente
tá com isso na cabeça o tempo inteiro, né? Então a gente tem uma presença atenta, às vezes a pessoa requer supervisão, assim, monitoramento, né? Tem que ficar de olho o tempo inteiro, precisa também de todo um trabalho de gestão da vida do cuidado. Então, o cuidado tem essas dimensões que tem a ver com as consequências de você ser responsável, responsabilizada por outra pessoa. Então, dito isso, eu queria entrar um pouquinho numa questão que é fundamental, que é isso, como que o cuidado se organiza na nossa sociedade, né? A gente precisa compreender que o cuidado está no centro aí do que é a base material da opressão das mulheres, que é a divisão sexual do trabalho, e a gente precisa entender também que a divisão sexual do trabalho e a divisão racial do trabalho são profundamente articuladas na organização do cuidado. Tem uma discussão assim internacional em vários países que fala sobre os regimes de cuidado, como que o cuidado se organiza na sociedade. Aqui na América Latina, na Argentina, no Brasil, em outros países que têm essa característica de desigualdades estruturais, a gente fala muito sobre a organização social e política do cuidado para olhar para essas dimensões, entendendo como as dimensões do racismo, do patriarcado, e da dinâmica de classe nas nossas sociedades vão estruturar a organização do cuidado. Então, a gente sabe que, assim, concretamente, isso significa que não é a mesma coisa você falar sobre como a elite organiza o cuidado e como a classe trabalhadora organiza o cuidado, como as mulheres estão no cotidiano das periferias urbanas organizando o cuidado e como estão no campo organizando o cuidado. Então, a forma como as famílias, o Estado e o mercado, e também as comunidades, são provedores ou não do cuidado em cada um desses estratos sociais, muda bastante. Então, no Brasil, a organização social e política do cuidado ela é muito marcada tanto pelo gênero quanto pela classe e pela raça. Então, eu queria trazer para vocês aqui alguns elementos alguns dados mesmo para a gente olhar para essa organização social e política do cuidado. Então, para a gente olhar para a organização social e política dos cuidados e olhar para esses dados, o que eu queria chamar a atenção para vocês são duas coisas. A gente precisa olhar tanto, primeiro, ter essa centralidade do trabalho, né, entender que o trabalho é central para o cuidado e que o trabalho de cuidado ele pode ser remunerado ou não, né? Ele repousa principalmente nas famílias, no trabalho não remunerado das mulheres, e uma forma de verificar isso na economia olhando para o tempo de trabalho gasto por homens e por mulheres ao longo do dia, da semana, nas atividades de cuidado, né? Então, a gente tem várias pesquisas de uso do tempo, por exemplo, na PNAD a gente tem informações sobre a realização do trabalho doméstico de cuidados por homens e mulheres, e aí a gente pode olhar para várias dimensões, se é uma casa com filhos ou não, se são negras ou brancas, e aí identificando as desigualdades que estão aí presentes. Quando a gente olha para a jornada total de trabalho das mulheres na comparação com os homens, ou seja, o trabalho remunerado e o trabalho não remunerado, a gente vê que as mulheres têm uma carga de trabalho maior do que os homens. Mas também a gente pode ver que não é só a desigualdade entre homens e mulheres. Então, no Brasil, por exemplo, se a gente olha para essa jornada de trabalho, do trabalho doméstico, do tempo dedicado para o trabalho doméstico e de cuidados entre homens e mulheres, o tempo de dedicação das mulheres para o trabalho doméstico de cuidados vai ser o dobro, em média, do que o tempo dedicado pelos homens. E aí essa diferença ela pode se ampliar em diferentes arranjos familiares. Tem criança pequena, por exemplo, aumenta muito mais.
isso é uma questão. E a gente sabe que em vários países isso acontece, né? As mulheres com filhos de até 6 anos, né, com criança pequena, dedicam mais horas de trabalho não remunerado, né, de trabalho doméstico de cuidados, do que as que não têm filho nessa idade. Então, uma diferença entre as mulheres de acordo com a presença de criança pequena na casa. E é interessante a gente ver que essa diferença não acontece entre os homens. Então, os homens dedicam, em média, a mesma quantidade de tempo para o trabalho doméstico de cuidado, independente se tem criança pequena ou não na casa deles, né? Então, isso é uma questão que marca muito forte a dimensão de gênero. Mas a dimensão de renda e de raça também é fundamental para a gente olhar, para a gente dar conta de olhar para as desigualdades entre as mulheres, né? Se a gente olha as mulheres do primeiro quintil de renda, que são as que ganham menos ali, né? E as mulheres que ganham mais, a diferença de tempo dedicado para o trabalho doméstico e de cuidados não remunerados chega a 39%. Ou seja, as mulheres mais pobres, elas dedicam quase 40%, né? 39%, quase 40% mais tempo para o trabalho doméstico de cuidados do que as mulheres mais ricas. E aí, no caso brasileiro, principalmente, é importante a gente ver por que é isso, né? Porque as mulheres, as famílias, né, também com maior poder aquisitivo, mais ricas, com mais renda, elas externalizam esse trabalho, ou pela contratação no mercado, assim, de, por exemplo, tempo de creche, escola, etc., né? Ou, como é o caso muito presente no Brasil, pela contratação de trabalhadoras domésticas, né? E aí, esse é um assunto para nós fundamental, a gente entender como que no Brasil e também em outras partes da América Latina, a gente tem essa experiência, né? Essa prática social que é marcada pela desigualdade, principalmente de raça e de classe, que é o trabalho doméstico remunerado, né? Com muito peso na nossa sociedade. Na América Latina, o trabalho doméstico, ele é a ocupação de 14,3% das mulheres que estão no mercado de trabalho. Isso é muito, né? Isso é um peso muito grande do trabalho remunerado, do trabalho doméstico. E quem está no trabalho doméstico, 93% das pessoas que estão no trabalho doméstico são mulheres. Então, é um trabalho muito marcado pela intersecção, pela conjunção e imbricação das relações de gênero, de raça e de classe. A gente sabe que aqui no Brasil, a maior parte das mulheres que são trabalhadoras domésticas são mulheres negras, e isso também é muito comum na América Latina, né? A gente vê, por exemplo, que em vários países, na média, 17,5% das mulheres que estão no trabalho doméstico são migrantes e 63% na América Latina são mulheres afrodescendentes, são mulheres negras. E também é importante a gente entender essa situação de informalidade do trabalho doméstico ainda, né? Mesmo com a vitória da luta das trabalhadoras domésticas, né, de ter acesso, de ter garantido a emenda constitucional para equiparar os direitos do conjunto dos trabalhadores, da classe trabalhadora, ainda a grande maioria está numa situação de informalidade. A gente pode conversar sobre isso mais adiante. Então, a gente olha que tem uma continuidade nessa relação de gênero, de raça, de classe. Tem uma continuidade entre o trabalho não remunerado e o trabalho mal remunerado e sem direitos, que é o que sustenta o cuidado na nossa sociedade. É sobre isso que repousa o cuidado na nossa sociedade. Quando a gente olha para os estratos de menor renda e para o âmbito mais comunitário, nas periferias, a gente vê que não basta só a gente olhar para dentro das casas, a gente vê que na ausência do Estado, na ausência de políticas públicas e no fato de que as pessoas não têm dinheiro para comprar serviços no mercado, para pagar uma creche, por exemplo,
a comunidade, as redes comunitárias acabam assumindo as necessidades mais cotidianas de cuidado. Isso a gente vê também na relação com o campo. Isso ficou bem evidente durante a pandemia, né? Como que em vários momentos, quando uma família família estendida, né, tem contatos, tem gente ainda no campo, se alguém fica doente, se alguém precisa de cuidados mais continuados, vai para o campo. E aí a gente tem dito na SOF, inclusive, que é onde eu trabalho e atuo, a gente tem dito como que o campo funciona também como uma reserva de cuidados para a cidade. Então, repousa aí também o trabalho, no trabalho das mulheres no campo, aí uma reserva de cuidados que pode ser acionada em momentos principalmente de crise. Então, para concluir essa primeira parte da aula, eu queria reforçar essa dimensão com vocês. A gente, para olhar para o cuidado, né? Saber que ele é fundamental na sociedade, mas saber que ele é organizado a partir de desigualdades, que são desigualdades ao mesmo tempo de gênero, de raça e de classe. Que não dá para a gente olhar para o cuidado só olhando a dimensão de gênero. Ela é fundamental, né? É sobre o trabalho das mulheres que repousa o cuidado. Mas se a gente não olha para as relações raciais e de classe, a gente vai ter um olhar muito limitado e ações muito limitadas para enfrentar as desigualdades que organizam o cuidado na nossa sociedade. Então, na próxima aula, eu vou entrar um pouco mais em quais são os princípios para uma política de cuidado que seja geradora de igualdade. Que futuro nós queremos para nós, mulheres, para os nossos filhos, para as nossas comunidades, para o nosso país? Olá, sejam todas bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre a divisão sexual do trabalho e a exploração das mulheres. Então é muito importante que se compreenda que homens e mulheres, eles ocupam espaços diferentes na nossa sociedade capitalista, né? Não há nada de natural nisso, né? Esses são papéis que foram atribuídos, né, pela sociedade a homens e mulheres no espaço reprodutivo, no espaço da casa, no espaço dos cuidados, e os homens no espaço produtivo, no espaço do mercado, no espaço público. Tá? E essa divisão, ele se reflete em todas as dimensões da sociedade, no espaço, na participação política, no espaço no mercado de trabalho, na definição, inclusive, de funções, ocupações, com fortes estereótipos de gênero. Então, no caso do mundo do trabalho, essa ideia de que as mulheres se inserem no mercado de trabalho em atividades, em ocupações, em profissões que são como um prolongamento das suas habilidades naturais que foram adquiridas no espaço da reprodução, que é o cuidado, os afazeres domésticos. Então, as mulheres nasceram para cuidar, para educar. Então, é natural que, quando elas vão para o mercado de trabalho, elas se insiram em determinadas profissões e ocupações que estão muito caracterizadas por essas características, né? Então, elas vão para a educação, vão para a saúde, para os serviços sociais, para o setor, para a assistência, para algumas áreas de comércio e serviços. A questão é que essas atividades, elas não recebem reconhecimento social, elas não são valorizadas socialmente, né? Por quê? Porque são consideradas como atributos naturais, da mesma forma como esse trabalho ele é invisibilizado quando ele se realiza no âmbito doméstico e da casa, né? Agora mesmo com a pandemia, com a crise, né, da Covid-19, essa dimensão do trabalho que é realizado nas casas, ele chamou a atenção de todo mundo. Por quê? Porque as pessoas que tiveram que viver a condição de isolamento perceberam o quanto representa a sobrecarga do trabalho doméstico e que é responsabilidade quase que exclusiva das mulheres. E se tinha uma expectativa, inclusive, que esse trabalho fosse melhor distribuído, melhor socializado
pelo reconhecimento da sobrecarga que ele representa para as mulheres. No entanto, isso não aconteceu. As mulheres se queixam da sobrecarga de trabalho nesse contexto da pandemia, em que elas tiveram, a maioria delas, que, além de acumular as tarefas de trabalho pago, também os trabalhos de cuidado e de reprodução. Então, é fundamental que a gente possa repensar o modelo de sociedade baseado no peso e na importância que o trabalho que é realizado no âmbito das famílias, que é o trabalho doméstico não remunerado, ele representa para o próprio sistema. Não existe possibilidade do sistema econômico se reproduzir. A própria força de trabalho, ela se reproduz no âmbito da casa e no âmbito dos cuidados, né? Basicamente com responsabilidade de uma mulher, uma esposa, uma mãe, uma irmã, ou uma trabalhadora doméstica. Então, reverter essa lógica, colocar no centro a vida, a sustentabilidade da vida e tudo aquilo que se refere à vida é fundamental. E experiências muito importantes estão sendo construídas nesse sentido. Por exemplo, na economia solidária, entre as economistas feministas, o próprio debate da agroecologia, por exemplo, que coloca a sustentabilidade da vida, que permite que os recursos naturais, né, possam ser utilizados de forma mais adequada, a produção de alimentos livres de agrotóxicos, formas de organização, de produção, de comercialização que estejam fora dos circuitos mercantis e que atendam às necessidades vitais da vida. Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção de vocês é as dificuldades que as mulheres enfrentam para acessar o mundo do trabalho, associado às suas tarefas de responsabilidade e a importância do acesso à creche como um direito das mulheres. Nós temos dados que mostram, por exemplo, que hoje no Brasil, em torno de 27% das mulheres que estão fora da força de trabalho é porque elas não têm com quem dividir as responsabilidades de cuidados e com tarefas de afazeres domésticos. O cuidado é central para a vida, mas é importante que não seja uma tarefa exclusiva das mulheres. Na aula de amanhã, Tica Moreno discute como promover uma política de cuidado que gere igualdade. Anote na sua agenda e não perca. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.